Você é aquele tipo de profissional que prefere acreditar em sorte ou desenvolver competência para alcançar resultado? Como eu venho sempre falando aqui no nosso canal, gestão é o caminho, a rota, o GPS, seu mapa para te conduzir ao resultado. Eu sou Eli Lessa e no vídeo de hoje quero falar com você sobre a ferramenta diagrama de causa e efeito e como você pode usar essa análise para alcançar seus resultados. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Vamos lá, pessoal! Nesse vídeo quero te mostrar o conceito da ferramenta do controle da qualidade, diagrama de causa e efeito. Importante ressaltar que esse conteúdo faz parte do método de melhoria do PDCA. Temos um vídeo no canal onde falamos sobre o método PDCA. Eu te convido a assisti-lo. Antes de falarmos sobre o diagrama de causa e efeito, vamos relembrar o conceito de problema. Nós temos dois tipos de problema, pode ser bom ou pode ser um problema ruim. Problema bom é quando provocamos ou incentivamos a equipe a levantar lacunas ou gaps. Para quê? Para melhorar o desempenho da organização ou do nosso departamento. Resumindo, problema bom é aquele estabelecido a partir de uma meta. Quando nós falamos em problema ruim, é quando há desvio de consistência das operações, a partir de um desvio da rotina, como por exemplo os padrões. Acidente no trabalho com um colaborador é um exemplo muito claro de um problema ruim. Agora que sabemos como identificar os problemas, como aplicar a análise do diagrama de causa e efeito ou o diagrama de Ishikawa, como também é conhecido aí no mercado. Mas afinal, o que é e para que serve o diagrama de causa e efeito? O que é? É um diagrama que expressa de modo simples e fácil a série de causa de um efeito. E para que serve? Para pesquisar de forma sinérgica as causas de um problema ou de um efeito. O diagrama de causa e efeito considera que os problemas sejam classificados em 6 categorias de causa, também conhecido como 6M, que é o método, matéria-prima, mão de obra, máquina, medição e meio ambiente. Bom, eu tenho aqui para vocês a estrutura do diagrama de causa e efeito. Como é que funciona? Como é que é essa estrutura? Nós temos aqui a espinha dorsal, você tem que criar a espinha dorsal. Na cabeça dessa espinha dorsal nós temos a característica ou o problema, que também é o efeito. Nas extremidades nós temos a espinha grande, que é a causa, que são os fatores e as causas influentes, então são as causas maiores, né, as principais, e nós temos aqui a espinha média e a espinha pequena. Então aqui está a estrutura do diagrama de causa e efeito. Logo em seguida aqui nós temos aqui o diagrama de causa e efeito do 6M. Como é que funciona? Nós temos na cabeça da espinha dorsal, nós temos o efeito, ou seja, a característica ou o problema que nós temos aqui. Então, baseado nesse problema, nós vamos levantar o quê? As causas, as principais causas. Nós temos aqui no caso do 6M a medida, máquina, matéria-prima, método, mão de obra e meio ambiente. Essa é a espinha grande. E aí nós quebramos essa espinha grande em espinha média e a pequena. A espinha média, por exemplo, aqui está dentro de medida, nós podemos ter a causa de instrumento, condições locais e inspeção. Quando a gente fala em método, pode termos problemas aí com procedimento, instrução ou informação. Como construir o diagrama de causa e efeito? Pessoal, a característica, o problema da forma, ela tem que ser expressa de forma mais concreta possível. Por quê? Para que não confunda o desenvolvimento da análise. Vou dar um exemplo para você. Se eu falar para você assim, meu problema é acidente de trânsito, você provavelmente não vai entender, não vai chegar em nenhuma ação para tratar esse efeito. Agora, se a gente fazer a seguinte pergunta, por que ocorre acidente de trânsito? Por que ocorre acidente de trânsito às sextas-feiras? Por que ocorre acidente de trânsito às sextas-feiras na esquina da rua A com a rua B? Por que ocorre atropelamento às sextas-feiras na esquina da rua A com a rua B? Agora, para ser mais complexo, por que ocorre atropelamento fatais às sextas-feiras na esquina da rua A com a rua B? Olha só ao nível de detalhe que nós chegamos. Então, a nossa causa, o nosso efeito é atropelamentos fatais às sextas-feiras na esquina da rua A com a rua B. É aí que nós vamos investigar. Para identificar a característica ou problemas, nós precisamos reunir todas as pessoas que possam contribuir para identificar as causas. Por que a gente faz isso, Eli? Para que nós possamos construir um trabalho sólido. Senão você faz uma análise e você não colhe o resultado.
Vou passar aqui um exemplo para você, simples, do nosso dia a dia, de como fazer uma análise de causa e efeito. Imagine você que o nosso problema, a nossa característica de problema é elevada despesa familiar. Quais são as principais causas que nós temos aqui? Nós podemos, para mim ter um custo familiar alto, eu posso avaliar a causa de educação, alimentação, moradia, saúde, transporte e lazer. Olha que interessante aqui. Então, quando eu olho a educação, que é a minha espinha grande, que é a minha causa, são as causas influentes, né, no nosso processo, nós podemos quebrar essa causa em subcausa, que pode avaliar faculdade, colégio ou igreja. Um outro ponto interessante, que a gente pode ser mais profundo ainda na análise, é quando a gente olhamos aqui o transporte, a causa transporte, e dentro de transporte eu tenho uma subcausa que é carro e eu tenho um táxi. Quando eu olho a despesa do carro, eu ainda posso ser mais específico. Essa despesa é proveniente de combustível? É proveniente de manutenção? É proveniente de prestação do carro? Então, nós temos que analisar para chegar aonde? Para chegar na ação que nós vamos construir para neutralizar ou eliminar esse problema, ok? Resumindo o que falamos aqui na análise de causa e efeito, primeiro você tem que encontrar o quê? O problema ou o efeito que será analisado. Depois nós precisamos desenhar a espinha de peixe com os espaços para a causa, como eu mostrei para vocês. Faça reunião com pessoas que possam contribuir na identificação dos problemas da causa, porque senão não faz sentido. Divida as causas do problema por categoria, ou seja, cascateamento. Então eu tenho a causa principal e eu vou quebrando causa grande, média, pequena. Então vou até chegar no meu objetivo. Defina a subcausa ou espinhas menores. Para quê? Para que você possa ter mais detalhes da tua causa. E faça uma análise completa e defina ações. Quando eu falo defina ações, a gente precisamos também saber construir o planejamento das ações corretamente. Como é que se constrói um plano de ação? Primeiro, você precisa saber a ação, o que fazer. Vou dar um exemplo para você aqui. Instalar ar-condicionado no laboratório de análise. Essa é uma ação. Qual que é o objetivo da ação? É o porquê. Para atender às normas de qualidade. É o porquê que eu estou instalando o ar-condicionado. Quem é o responsável? O responsável é quem? No caso sou eu. Ele lessa. O prazo é quando? Então, o quando você tem que ter dia, mês e ano. E o ponto importante aí é o como. Né? Então, nesse caso, vamos dizer que é projetando um equipamento capaz de quê? De manter a temperatura da sala em 20 graus Celsius. Olha só que interessante, eu estou colocando o que fazer, por que fazer, quem fazer, quando fazer e o como fazer, que são os pontos importantes. E ao local que eu tenho que fazer, que é onde? Que no caso é o laboratório da ET. Por que eu falo laboratório da ET? Porque eu tenho outros laboratórios sob minha responsabilidade. Então eu tenho que ser específico no local dessa ação. E o controle de atividade, para finalizar o planejamento. Por que é importante o controle da atividade? Para acompanhar, por exemplo, a temperatura média da sala na reunião diária da estação. Então eu faço um plano de ação onde eu tenho o que, por quê, quem, quando, como, onde e o controle dessa atividade, para ver a efetividade dessa ação, se está concluindo ou não. Se você curtiu o conteúdo desse vídeo, deixa aí seu like, compartilhe com mais pessoas, faça seus comentários ou deixa aí suas sugestões. Assim você estará ajudando o canal a crescer. Valeu, galera, bora voar e até o próximo vídeo.